Olá, estamos aqui para mais um Questão de Ordem. E nesse começo de ano, o nosso convidado é o produtor de orgânicos aqui da área do Distrito Federal, o Joey Vale, que está sempre com a gente aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo também para todos nós, né? Que a gente tenha um 2024 repleto de coisas boas, especialmente no agronegócio, que é esse mundo nosso de produção de alimento nesse país maravilhoso que é o Brasil. Além de ser um produtor de orgânicos, o Joey Vale é uma espécie de formador de opiniões também, participa de conselhos, ele também ajuda o Brasil a pensar melhor a produção de alimentos. E eu vou começar fazendo uma provocação para você. Quando fala de orgânicos, a gente começa esse ano já com um projeto que causou muita polêmica, mas ficou 20 anos sendo debatido no Congresso, que é a nova lei de pesticidas. O presidente Lula vetou alguns artigos, o Congresso vai analisar esses vetos logo mais esse ano, mas no geral, como é que você viu essa lei? Bom, em termos gerais, eu acho que toda vez que tem uma coisa que se arrasta por muito tempo, ela morre por inanição. Mas essa lei, ela precisava tomar ter um fim. Teve um fim, foi aprovado da forma como foi aprovado, eu acho que não ficou bom, né? Mas tá aí, tem uma lei, vamos para a regulamentação, vamos para a discussão, vamos para o debate. O que eu vejo que a lei traz, né, dentro desse processo, que aí tem a discussão do pessoal mais do lado ambientalista, dos produtores, etc., eu acho que essa é uma discussão que deve ter a sociedade discutindo, tá certo? Está lá, foi aprovado porque tinha maioria no Congresso para ser aprovado. Politicamente é assim que as coisas acontecem na democracia. Agora, o que a gente precisa entender é que tendência, para onde estamos indo? Eu que produzo alimento no campo, para onde eu vou? Eu estou falando de commodity, mas a tendência mundial é buscar a segurança alimentar. Isso é a coisa mais certa. O consumidor vai querer cada vez mais um alimento que ele se sinta seguro. Eu não estou dizendo que seja convencional, orgânico, mas que dê segurança para ele. E o produtor vai ter que se comprometer com isso. Exatamente. Porque então, se ele fizer algo fora, até porque a lei agora, vamos ver o que o Congresso vai decidir, mas essa é uma fiscalização compartilhada entre a agricultura, entre o meio ambiente e entre o Ministério da Saúde. Então tem 3 olhos sobre o alimento. Exatamente. E uma coisa importante, o agricultor, ele está preocupado, ele precisa produzir, ele vive disso, ele precisa ter renda. A gente precisa entender que o produtor precisa resolver o problema dele, produzir, mas com sustentabilidade. Essa agenda ESG é real, é o mundo. E não é porque as empresas querem, é porque o cliente demanda das empresas isso. Por que tem ESG? Por que apareceu esse negócio que todo mundo está falando aí essa agenda que as empresas estão entrando fortemente se certificando? Que se isso tem custos para fazer isso. Por que surgiu? Por que as empresas estão querendo fazer? Porque o mercado exige. Esse é um modelo de mercado, nós vivemos num modelo de mercado. Eu vou dar o exemplo. Vamos falar de bioinsumos? Bioinsumos, se eu falasse aqui, há 20 anos atrás, que eu teria um produto biológico, vivo, para combater mofo branco nas grandes lavouras de feijão, o pessoal ia falar de jeito nenhum. Hoje é a realidade. E cada vez mais nós estamos hoje com produtos biológicos, micro-organismos, que são efetivos, que realmente funcionam e estão sendo colocados. E aí o que está se partindo agora? Bom, mas aí a tecnologia muda? Bom, legal. Agora vamos para os drones. Os drones estão entrando muito fortemente. Ano que vem vai ser uma invasão de drone na agricultura porque fica mais barato, tecnologia completa, você economiza muito e coloca no lugar adequado, com GPS embarcado, com inteligência artificial, com internet das coisas. Essa é a tendência. Aí eu fico pensando, bom, legal, mas você está falando para o grande. Não, porque a gente precisa entender que o agricultor familiar, os jovens que estão no campo, eu tenho exemplos de 3 semanas atrás de visitas lá em casa, de jovem que falou, não, eu vou embora, não vou ficar, o pai crente que ele ia ficar, eles tiram leite, são pequenos agricultores em Alagoas, e ele me falou lá na minha sala de ordenha, já é uma sala de ordenha um pouquinho mais automatizada e tal, fui mostrar para ele, ele falou, não, se fosse assim eu ficava, agora lá em casa eu tiro na mão. Eu tenho que acordar cedo, tirar leite, depois tomar banho para a escola, vou formar e vou embora. Formar no ensino médio. E o pai achando que ele ia ficar, né? Então, assim, ou a gente entende isso, ou nós vamos continuar chorando porque não vai ter gente para tocar nossas lavouras, não vai ter gente porque os jovens vão embora. Eu ando o Brasil todo, estive agora em Minas, sul de Minas, vendo o pessoal de café, de leite lá. Entre 100 propriedades que eu visito, me fala, meu problema é mão de obra.
Meu problema é a mão de obra. Meu problema. Em todos os lugares, grande, médio e pequeno. E o agricultor familiar, meu problema é a sucessão. Meu filho não quer ficar. O que será que está acontecendo? Como é que a gente resolve isso? Então é nessa lógica que eu estou avançando, até porque tenho conversado com muitas pessoas e nós precisamos, o Estado brasileiro precisa entender isso e nós precisamos entrar num processo de transferência de renda urgente para o agricultor familiar, tá certo? E nós precisamos entender que o setor produtivo brasileiro, e eu vou falar do agronegócio porque é onde eu vivo, é a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu preciso tratar bem o setor produtivo, eu preciso entrar fortemente apoiando, eu não estou dizendo subsidiando, mas tem muitas formas de apoiar, né? Então, a lógica, já que a gente está tendo que voltar um pouco, sair dessa dicotomia que vivemos, desse embate maluco, ideológico, besta, né? E entrarmos num modelo de que vamos em frente todos nós, vamos avançar todos nós, com produtividade, com tecnologia, com o agricultor familiar avançando, porque tem o seu papel, é importante que exerça o seu papel, a pequena propriedade diversificada é muito importante, como também o agronegócio em si das commodities é muito importante para a gente. Estamos falando de 40%, 30-40% do PIB, não estamos falando de um caminhão, nós estamos falando de um país, da locomotiva mundial de produção de alimentos, né? Eu acho interessante você tocar nesse tema, porque recentemente o presidente Lula fez um discurso lá em Luiz Eduardo Magalhães falando sobre a tecnologia que tem por trás de uma semente de soja. O presidente compreende isso, sabe do agro, sabe que essa história da gente fazer divisão entre grande e pequeno, eu até acho que essa história de agricultura familiar é algo que a gente tem que pensar, porque todo mundo é uma família. A família grande do Blairo Maggi produz soja. A família do José da Silva produz, de repente, manga, a outra produz alface. Então, a gente acaba dividindo muito e dividir não é legal nessa questão do agro. Eu acho que, quando o presidente fala dessa tecnologia por trás de uma semente de soja, a gente está falando de uma empresa de pesquisa agropecuária. Nós estamos falando de sementes, nós estamos falando de bioinsumos, isso que você tocou, que eu quero voltar ao tema, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de comunicação no Brasil para unir. Porque da forma como a coisa ela foi sendo construída, a gente fica, parece que, jogando uns contra os outros. Você não pensa isso, não? Penso completamente. Eu acho que só tem perdedor nessa brincadeira, não tem ganhador. Sabe o que é a brincadeira? Vamos entrar, aí só tem perdedor? Não tem 2 times jogando, os 2 perdem. Já viu falar nisso? É essa lógica que a gente tem dessa divisão de agricultura, de agronegócio. Isso é uma lógica perversa, sabe? Mas entendendo isso, o que eu tenho feito, né? Eu tenho relação hoje com centenas, talvez milhares de produtores, algumas relações comercial, porque eu tenho muitos parceiros que vendem para as minhas lojas hoje, a gente tem construído uma sociedade diferente, tentado conceitos diferentes, que eu chamo de uma sociedade colaborativa em rede, né? Onde não importa a relação, importa estarmos juntos ganhando, né? E no nosso país precisamos ter lucro, nós precisamos ter lucro. Né? Nós vivemos num país onde a renda é fundamental, porque nós precisamos consumir, é assim que nós vivemos. Senão não vai funcionar. Nós estamos aqui com um produtor de milho e de soja e de boi passando mal das pernas, porque não conseguiu recuperar preço. E aí você sai, o leite que você citou, desculpe interromper, você estava em Minas, sabe quantos produtores de leite deixaram a atividade? 10 mil em Minas. Sabe quanto no Brasil? 100 mil em 10 anos. E vão deixar, porque é isso que eu estou falando. A gente precisa que todos ganhem, e se possível, muito. Já pensou se todo brasileiro ganhasse muito? Não era muito legal? O agro vai caminhar para isso se a gente continuar seguindo essa mesma trilha. Sim. Mas isso aqui não é a carta de Pero Vaz de Caminha, em que se plantando tudo dá. Claro. Você sabe disso. Claro. Para você produzir, o que é necessário? É muita coisa. Você vem com a ciência, vem com o solo. Papai, por exemplo, vou citar um exemplo, já que a gente está falando de família. Lá em casa, papai queria plantar mandioca. Eu falei, não, vou plantar milho. Aí, então, tá, vamos plantar. Não, vamos fazer uma análise do solo. É um sítiozinho, mas você não acredita. Fizemos uma análise do solo, um agrônomo vem e fala, vai fazer isso aqui de calcário, você vai fazer o plantio da semente com esse tipo de defensivo, depois você vai fazer essa cobertura, o milho está uma maravilha, vai dar uma produção ótima lá em 1 hectare. Mas precisa que isso seja alcançado por todo mundo. E talvez o que a gente precise no Brasil é tornar o conhecimento da ciência, das nossas pesquisas,
ao alcance de todo mundo. Claro. A ordenha, você estava citando o caso da ordenha. É isso, exatamente. Então, e uma das formas, uma metodologia de se fazer isso chama extensão rural. Nós desmontamos a extensão rural lá atrás, houve um desmonte da extensão rural. Nós precisamos resgatar formas, porque a gente fala de extensão rural, assistência técnica de extensão rural. Se você for ver o serviço de extensão americano, é um negócio espetacular. Nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Estamos falando de extensão rural, onde você leva esse conhecimento, mas não é simplesmente levar, esse conhecimento ele é desenvolvido usando o saber popular e o saber acadêmico, e aí você consegue produtividade, otimização desse processo, e essa tecnologia, esse conhecimento chega a quem precisa. E o jovem só vai ficar na roça se tiver tecnologia e conhecimento. Não vai ficar. E se não ficar? Então, veja, é um negócio muito legal. Eu tive uma visita anteontem de um grupo de estudantes da Universidade do Texas, aqui na Malunga, né? Eles vieram visitar a Malunga. Lá são 8 semestres, né? Ciência do solo. Tinha 2 cursos, ciência do solo e agronegócio e business, né? E eu fiquei impressionado com os meninos, porque eles estavam ali no 6º semestre, praticamente todos filhos de produtores americanos, e o nível da conversa foi um nível assim, muito elevado, mas muito elevado. E a preocupação deles, por exemplo, com mudanças climáticas, porque lá estão com falta d'água, e é uma coisa clara, né? E eles buscando tecnologia, perguntando, a gente discutindo tecnologia, de fisiologia de planta e etc, etc. Eu falei que as meninas, nossa. Aí eu falei com o professor que estava junto, né? Eu falei, professor, o que o senhor acha que é uma tendência de trabalho nesse processo? Ele falou, Joy, é o seguinte, a gente está pesquisando a ciência do solo mesmo, microbioma de solo, porque é nos micro-organismos, nesse processo todo que está a solução até para essa questão da falta d'água, que a gente está descobrindo bactérias que trabalham gel a nível de raiz, etc, etc. E eu falei, cara, que legal, então, e os meninos? Ele falou, não, os meninos, eles querem solução, porque eles vão viver disso, é a vida deles, é a fazenda do pai deles, é o negócio deles, eles estão vendo esse processo acontecer. Então, veja, Walter, cultura tem a ver com isso, você entendeu? Eu quero sair porque é muito duro. Não, eu vou continuar o negócio do meu pai, porque tem renda, porque tem conhecimento, porque tem tecnologia. Joy, eu vou chamar um intervalozinho. Agora a gente volta daqui a pouquinho para conversar, continuar batendo papo aqui com o Joy Vale, que é produtor de orgânico aqui no Distrito Federal e alguém que pensa bem o Brasil do ponto de vista do agronegócio. É só um instantinho, estamos de volta. Muito bem, o Questão de Ordem está de volta hoje, batendo um papo aqui com o produtor de orgânicos do Distrito Federal, Joy Vale, que está aqui falando para a gente sobre os desafios de produzir alimentos no Brasil e a gente poder romper algumas barreiras de preconceito e a gente eliminar essas diferenças entre grande, pequeno, família A, B e C, todo mundo produz alimentos. Ô Joy, eu queria saber, você tocou na questão dos bioinsumos. O que você usa de bioinsumo na sua propriedade? Na realidade, quando a gente chama de bio, né, biovida, insumo, né, insumo vivo, vamos dizer assim, os micro-organismos, essa coisa, mas a gente tem um tripé fundamental para que isso aconteça, né? Por exemplo, eu estou desenvolvi com uma empresa aqui do Brasil chamada Adventure, um autopropelido pequeno. Autopropelido é um pulverizador autopropelido, não é? Tem os grandes, os gafanhotões daquele gigante, e não tinha pequeno no mercado. Aliás, esse é um grande problema do pequeno produtor. É um grande problema. máquina não entra na propriedade. E precisa entrar. E E com muita tecnologia embarcada. Não pode ser assim, não, é um trator para a agricultura familiar. Não tem trator para agricultura, é trator. É trator. Se possível, cabinado, com ar-condicionado, com GPS dentro. Essa é a lógica. Não tem essa coisa de si. É igual falar assim, não, vamos construir um banheiro para peão. Banheiro para peão? O que é banheiro para peão? É banheiro. Ou é banheiro, banheiro é para todo mundo. Né? Então, mas essa é uma lógica importante. Então, esse tripé que nós conseguimos e que está... tem um amigo que deve ter... O Rogério Vian, que é do gás e tal, que é um produtor, aqui, lá da região é um produtor fantástico, tem muita tecnologia. Ele é um tripé, na realidade, uma tecnologia que é um tripé. Né? Ele tem os micro-organismos, os remineralizadores, que são os pós de rocha, e as culturas de cobertura, os blends, a cobertura de solo viva, né? Você tem desenvolvimento de raiz, porque a planta é uma coisa super interessante. O que a planta produz de energia a partir do sol, né? O sol, oxigênio, gás carbônico e água. Né? Gás carbônico e água, elétron, energia e oxigênio. Essa é a equação da vida, simples assim. Né? Não tem... Então, essa tecnologia
quanto mais a gente conhece dela, de otimização dessa reação que aumenta a produtividade, mais a gente chega próximo do microbioma do solo, mais a gente chega próximo das plantas de cobertura. As raízes das plantas fazem uma coisa, a planta, dessa energia que ela produz, 50% ela joga fora pela raiz para alimentar os micro-organismos que estão ali em volta, que fazem um trabalho conjunto com a planta. Por isso o solo tem que ter oxigênio, tem que estar bem organizado, aerado, com matéria orgânica, etc. Então a ciência entrou nesse processo, como a medicina entrou, vendo a questão do intestino humano. Olha que coisa louca que está acontecendo. E aí os remineralizadores, essas rochas que estão aqui no Brasil, tem centenas de tipos de rochas, graças a Deus, o Brasil é rico nisso também, é uma coisa maravilhosa, elas são suficientes e boas para você garantir nutrientes adequados para a gente poder trabalhar. Então, quando você vai falar de fotossíntese, otimização de fotossíntese, alguns elementos traços são fundamentais. Quando você vai falar de um segundo estágio, que é você fazer síntese de proteína que segura os bichinhos, você precisa outros minerais. Mas quando você vai falar já de exudados de planta, de a planta começar a se defender sozinha do processo, a gente já fala de micro-organismo, de exudados de micro-organismo. Então, a ciência entra muito fortemente na fisiologia e fala, olha, assim funciona, dessa forma, e você faça usando o micro-organismo, usando isso, então você começa a entrar num outro degrau. Nós estamos subindo no outro degrau. Eu falo que assim, os bioinsumos estão no primeiro degrau, que é você usar um micro-organismo. Então, você usa Bacillus thuringiensis, por exemplo, para lagarta. Né? Isso esses produtos comerciais como BT. E interessante, o Ministério da Agricultura lançou uma cartilha, né, um app, que você baixa lá, que chama bioinsumos, que tem uma relação de 574 desses bioinsumos, para que serve. E os produtos comerciais que estão no mercado. É gratuito, você baixa lá biodefensivos. E a indústria, quando é que vai começar a fazer isso? Porque eu acho que nós vamos ter uma briga. Não, já começou. Deixa eu te falar, é igual a indústria automobilística no Brasil. A gente investiu, não consegue fazer ferrovia hoje. Sim. Não é só por questões ambientais, é também. Mas é porque tem lobbies muito grandes. Então, como é que você vai, de uma hora para outra, pegar o NPK? Não, Walter. E eu acho que essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia acabou escancarando mais ainda a nossa dependência externa. E também, por que é que nós não conseguimos tirar isso do solo? Mas olha só, isso já começou, já está acontecendo, tá? Tanto que a lei dos bioinsumos, ela tem esse Aliás, processo. como é que está? Você está otimista com a aprovação? Eu estou muito otimista, porque assim, na realidade, as grandes empresas, elas descobriram que isso é um espaço enorme de crescimento. Se você for ver os registros de bioinsumos hoje, o crescimento do registro, em nível de registro de bioinsumo, é um negócio explosivo. Então vai aparecer gente que vai fazer. Já está fazendo. Já está fazendo. Já tem muita... Mas vai vir em larga escala, Joey? Larga escala. Não, eu estou falando de todas as grandes empresas, indústrias de agrotóxicos já fazendo produtos de bioinsumo. Isso já é uma realidade brasileira. O que eles estão querendo fazer? Proibir que o produtor faça na fazenda. Isso é o que eles estão querendo. Claro, eu também, se eu fosse sócio de uma grande indústria, eu também ia querer, porque é um mercado, uma fatia de mercado gigante, né? E eles querem provar... Você pode fazer, mas também não poderia comercializar. Não. Para fazer para uso próprio. Isso pode. Isso é o que a gente quer. Mas isso eles querem proibir, que a gente faça para uso próprio na fazenda. Então isso vai ser uma frente de batalha. Já é uma frente, mas eu acredito que assim, essa frente para a gente já está ganha. Já está ganha. Tá. Nós estamos hoje, segundo dados de pesquisadores aqui, né? Claro, está se falando de comercialmente 10 milhões de hectares com o uso de bioinsumos, mas se fala de 40 milhões de hectares já usando bioinsumo forte. E a produtividade? Porque eu queria saber de você se de uma hora para outra dá para substituir determinados elementos. A gente está falando de nitrogênio, de potássio. Ainda vamos ficar tendo que complementar? Olha só. Então, veja bem. Quando a gente falava de soja e a gente veio com os risóbios, né, você hoje não usa nitrogênio em soja. É zero. Usa-se um pouquinho para aumentar a produtividade, mas é uma coisa questionável, aí é ciência, né? Mas você produz soja sem nitrogênio, por causa de um micro-organismo que fixa. Aí veio, mas espera aí, gramínea não tem? Azospirillum, é um que tem bactéria de vida livre que dá 25, 30% do nitrogênio, 25, 30, 40 quilos de nitrogênio por hectare ano, o risóbio, o azospirillum. Mas aí quando ele junta com o risóbio, aí começam as comunidades e a tecnologia começa a avançar. Mas aí a Embrapa vem e descobre micro-organismos que solubilizam fósforo no solo, que está preso no solo, o bichinho vai lá e come aquele negócio, faz xixi, o fósforozinho pronto para a planta come aquele fósforo. Então no solo que não tinha fósforo,
passa a ter fósforo porque o que estava fixado, o micro-organismo conseguiu liberar para as plantas. E assim sucessivamente, vai potássio para isso. Então, a pesquisa está num nível tão grande que essa é a nossa realidade e vai ser. Estou falando de agricultura regenerativa no mundo, não é só aqui. Os Estados Unidos está explodindo, no Brasil, em todos os lugares. O Brasil tem os pós de rocha em grande escala, né? A questão das reações. E o que a gente quer, o que a gente precisa é entender que o produtor rural é cliente da indústria. Eu sou cliente da indústria. O que é cliente? Cliente é aquele, para mim, é o rei. Meus clientes são meus reis. Eles falam, eu faço. Então, se eu sou cliente da indústria... E eu posso ter mais de um cliente? Pode. Essa questão toda dos orgânicos e convencionais, você vai nos Estados Unidos, o mesmo produtor, ele consegue fornecer para a rede de supermercado, você vê lá, orgânicos e convencionais produzidos. Quem quiser por orgânico, vai por orgânico. Quem quiser por convencional, vai. Agora, todos esses alimentos, o importante é que eu acho que no Brasil a gente tem que fazer uma defesa do alimento, da produção. Todo mundo tem que comer verdura, porque verdura faz bem para a saúde. Claro. Todo mundo tem que comer fruta porque faz bem para a saúde. E eu, mudando um pouco o ângulo disso, eu queria te perguntar, eu tenho visto muito, muitos projetos de incentivo à fruticultura e de trazer monocrops aqui para a região. Você é um pioneiro nisso, mas eu estou vendo uva, estou vendo mirtilo. O Distrito Federal tem esse potencial de se transformar em um grande produtor de monocrops aqui nessa região? Grande produtor. O Distrito Federal tem capacidade de uma rota de fruticultura violenta. Haja visto a uva, né? Hoje nós estamos começando a ser um polo de produção de vinho de qualidade, ganhando concurso já, né? Aqui no PADEF nós temos 11 ou 12 produtores que já produzem, já vinificam, já ganham prêmios fora e vai abrir agora, durante a AgroBrasília 2024, a inauguração da vinícola, da loja da fábrica, etc., porque lá já está vinificando. Morango já somos bons, né? Morango já são bons. Nós temos a parte de mirtilo entrando agora, porque a gente tem altitude acima de 900 metros, 1.000 metros, 1.100 metros. Nós temos lugares mágicos aqui, né? 1.200 metros de altitude, com um clima que não tem chuva durante uma época do ano, é uma estufa a céu aberto. Então, assim, a parte da fruticultura, eu acredito que seja a pós-revolução, a agricultura 5.0 que vai entrar aqui. As commodities vão estar aí, vão continuar, claro, porque a gente precisa agroindustrializar. Nós precisamos entrar. Se a gente pensar e olhar o plano de Juscelino Kubitschek, que era o segundo governo dele, que não aconteceu, ele vinha com um cinturão de agroindústrias em torno da capital. Essa era a inteligência. Isso aí. Então, assim, a lógica é que se faça isso. Se você olhar hoje um polo, você pega Brasília-Goiânia, pista dupla e tal. Esse pode ser o polo de maior desenvolvimento do agronegócio econômico e social das Américas. E, aliás, eu queria, já está quase caminhando para o final, o que você está produzindo, hein? Para a gente mostrar. A gente falou muito do Joey aqui produzindo alimentos orgânicos, mas não falou, eu já fui na fazenda dele, eu já sei. Agora, quem não sabe, fala para ele. A gente produz muita coisa. A gente produz mais de 35 variedades de hortaliças, de verduras orgânicas, especialmente tomate e dentro de estufa, com modelos de inovação. Quantas variedades de alface? Em torno de 12 variedades de alface, diferentes e crocantes e etc. Nós estamos lançando agora uma coleção de abóboras, né? Abóboras saborosas, mini abóboras, etc. Que agora mesmo eu estou lançando a nossa loja que vai abrir agora no Gilberto Salomão, vai ter um espaço só de abóboras. O leite A2A2 orgânico, né? Que eu estava vendo esses dias, eu vou lançar até um vídeo sobre isso, nós produzimos um produto único no mundo, que é um queijo frescal, sem lactose, A2A2 orgânico. No mundo. É o único produtor desse leite. Só existe o produzido na Malunga. Já está lançado? Está lançado. Agora a gente vai fazer o lançamento oficial. Agora é dia 16. Aí, um dia desse aí nessa loja do Gilberto Salomão. A gente espera mostrar. Nosso tempo chegou aqui ao final. Eu conversei aqui com o Joey Vale, que é da Malunga, que é um dos líderes, uma das líderes pioneiras aqui no Distrito Federal na produção de alimentos orgânicos. Feliz ano novo para você. Aldênio, muito grato pelo trabalho que você tem prestado. Questão de Ordem tem sido um programa que é pioneiro para a gente, muito legal e deve ser assistido por todos. Obrigado a você e eu agradeço também a você que acompanhou de casa essa entrevista aqui com o Joey Vale, nosso produtor de orgânicos aqui do Distrito Federal, ensinando para a gente e dando também algumas dicas para você que produz alimentos no Brasil afora. A gente se vê na semana que vem em um próximo Questão de Ordem.